não me lembro de alguma, aspas, mídia especializada de ufologia que tenha tido uma proximidade e uma cadência de entrevistas com grandes nomes internacionais disso, com esse nível que a gente pretende alcançar em 2026. Porque as partes mais difíceis para isso, o Guto já conduziu muito bem. Quais são essas partes mais difíceis? Os contatos. O podcast passou um momento ali de... acho que não dá mais. Tô cansado demais. Um dos motivos dele não ter parado ali, a gente ter tirado 2 dias, pensado, esfriado a cabeça e ter voltado, e na terça seguinte ter episódio e ninguém perceber nada, sabe? Como se nada tivesse acontecido, muito em função dessa galera que tava ali junto com a gente, tipo, não, velho. Tipo, vocês estão cansados, beleza, esfria a cabeça e bora continuar. Olha isso aqui que eu tô fazendo, olha esse livro. Estou fotografando vários objetos. A ONU nunca odissou um avião. Ela teve contato imediato de 3º grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz festas, recordações, nostalgia, agradecimentos e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá de Taubaté, Eduardo Oliveira, o Grinch de Taubaté. Como estás? Mais um ano novo no paraíso. E lá de Jabotica Fogos, Gustavo Cornaccione, o Gambetta de Jaboticabal. Como estás? Gambetta! Gambetta! Que é isso aí? Que é isso aí? Pra Moreira daqui pra ali. Gambetta! Gambetta! Gambetta, meu puto! Que vídeo bom, cara. Nossa, esse vídeo é impossível ver ele menos de 38 vezes, cara. Esse vídeo é muito bom. E é a época do ano pra gente ver, né? Não é nada! Não é nada! Vai preso! Cara, é um show, cara. É um show desde a hora que começa. Outro começou cedo. É muito bom. Vai, Gambetta, vai, acende, Gambetta. Moreira daqui pra aqui, Gambetta. É final do ano, meu puto. Acende isso, meu puto. Começou cedo. Eu não sei, meu puto. Meu puto. Cedo. Gambetta, tá fugindo o quê, pô? O caso começou cedo. Não há nada, não falei. Gambetta. Ih! Epa, Gambetta. Ei! Gambetta! 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 Isso é bicho! Gambetta! 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 Isso é o quê? Não há nada. Ei, Gambetta! Gambetta! Vamos preso! Ei! Gambetta! Bom, meu povo, Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra vocês! Vamos fazer aqui um episódio de retrospectiva do podcast O Contato, dos nossos apresentadores. E para isso, nós chamaremos pra estar junto com a gente o cara que fez parte do ano, um dos, né? Porque vários fizeram muitas partes do ano, né, de 2025 do nosso podcast. Mas o cara que fez muita diferença no podcast O Contato nesse ano de 2025, ele de Taubatrenó,
Leonardo Bussadori, o Papai Noel de Taubaté. O Léo acho que deve estar junto com o Paulinho até agora, velho. Leonardo Bussadori era pra estar junto com a gente aqui. Deu um bolo na gente. É que depois da ETXP, aliás, na ETXP nós descobrimos uma entidade. Já começando as referências do ano, né, Guto? Manda lá. Na ETXP nós conhecemos uma entidade, aproveitando que agora eu estou assistindo Bem-vindo a Derry. Muito aquela série lá do It. Já esperem episódio pra 2026, hein? Já esperem. É, exatamente. Agora que eu tô assistindo Bem-vindo a Derry, que tem lá o It, é uma entidade, né? Uma coisa muito louca lá. Nós descobrimos uma outra entidade em BH que está em todos os lugares. Ela pode estar aqui nesse momento que eu estou falando, ela pode estar lá em Americana, em Taubaté, ou aí do seu lado ouvindo. Essa entidade se chama Paulinho. Nome bom pra uma entidade, né, cara? Paulinho. Paulinho, amigo de nosso querido Leonardo Bussadori, editor da editora Cosmos, amigo do programa. Amigo do programa agora. Amigo do programa. Desculpa interromper, mas sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Você tem todo o alvará pra me interromper, Eduardo. Você sabe, vocês falaram de, Paulinho é nome bom pra uma entidade. Pô, desculpa, imaginei lá aquele pessoal vou falar, da Record, azar, de madrugada lá, naqueles programas de gente endemoniada. Aí o cara se entortando lá, se debatendo. Paulinho, eu vou acabar com vocês. Eu vim aqui pra roubar, matar e destruir. Que isso, Satanás? Vim aqui pra botar o filho dos outros na droga. Sai daqui. Como é que é o seu nome? Paulinho. Não dá pra levar a sério, né? Não dá pra levar a sério. Você vai ver o filme de exorcismo americano, tem uns nomes, né? Que impõem mais, né? É sempre um nome realmente qual da intimidade. Qual o seu nome, capeta? Edson. Porra. Mas, cara, abraço pro Paulinho. Paulinho, como o Guto tava dizendo, né? A saga do Paulinho começou na ETXP. Eu saí pra beber com o Paulinho e o Léo. Aliás, vejam só isso. The plot thickens. Né? A história vai tomando novos contornos. Porque assim, não tem aquela história que fala assim, nunca vi fulano de tal e fulano de tal juntos no mesmo lugar. Eu nunca vi Paulinho e Leonardo Bussadori separados. Que eu bebi com Paulinho e Leonardo Bussadori. Eu posso dizer mesmo. E a questão é, quando o Paulinho aparece, o Léo tá junto. Quando o Vinícius foi pra CCXP, Paulinho apareceu, o Leonardo tava junto. Bebeu Paulinho, Vinícius e Leonardo. Em BH, bebeu eu, Paulinho e Leonardo. E em Taubaté, anteontem, até por isso o Eduardo está de piriri, bebeu Eduardo, Leonardo e Paulinho. Então sempre que Paulinho está, é porque Leonardo está. Talvez Paulinho seria um encosto do Léo. Cara, não duvido. É o amigo imaginário visível do Léo. Como é que é o nome do cara da viagem? O Alexandre. Só que o Alexandre, ele fica falando pra fazer umas merdas. O Paulinho, não. O Paulinho, ele fica fazendo umas perguntas. O Paulinho é um tipo bom de encosto pra se ter, porque ele é guia, né? Ele é um encosto com guia turístico. É ao contrário de ser aquele encosto que vai fazer uma coisa mal pra você. Ele tem um encosto que ele vai falando só, já que eu tô com você, eu te levo a tomar uma cerveja aqui nesse lugar, que é muito bom. Paulinho é uma entidade. Paulinho, ele coloca você num vórtex, cara. E eu acho que ele deve ser uma entidade que o Léo que invoca, entendeu? Porque exatamente. É assim. O Léo faz o ritual e o Paulinho aparece. Porque, cara, é muito louco isso aí, velho. Realmente. Vocês repararam? Vocês não tinham notado isso, sua teoria faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo. Agora, por exemplo, se perguntar pra, por exemplo, alguma pessoa que tava lá, assim... Você viu o Paulinho sem o Léo? Não, ninguém viu. Lá em BH, nos lugares... Agora todo mundo viu o Paulinho, o Léo sem o Paulinho. Detalhe, em BH, Paulinho conheceu ainda o Vagnão, né? Cara, eu tenho até medo de ver isso aí, cara. Meu Deus do céu, colocar o Vagnão num rolê desse. Eu pude presenciar. Estava eu, Paulinho, Léo e Vagnão. Ah, isso dá medo, cara. Isso eu fico com medo, porque o fígado não aguenta, mano. O fígado não aguenta, não. Você é louco. Não tem fim, velho. Eu achava que eu era inimigo do fim, cara. O Paulinho e o Léo. Nossa, os caras fazem eu parecer. A gente não é nem amigo do início. Eu sou um inimigo do início declarado, assim. Vamos fazer coisa... não. Vem por aí. Aí eu abri a exceção. Aí fui.
Cara, o Paulinho realmente, ele te manda num portal, velho, que você viu onde você entrou, mas você não sabe como que você vai sair do outro lado, onde que você vai sair, quanto tempo que você vai ficar nesse... Você está em Taubaté bebendo. Ele te aprisiona ali naquela dimensão dele ali, e acaba, toda vez que você tenta sair, ele... Não, pô, só a saideira. Mentira! Aí, mas o Paulinho é assim, né? Tipo, você está em Taubaté bebendo, e aí você ouve a seguinte frase: tem um feijão tropeiro muito bom num bar aqui que eu conheço. Mano, é isso aí. Aí assim, pô, demorou. De repente você vê que você tá em Punta del Este. É isso mesmo. Você não sabe como você foi para lá, sendo servido por um ucraniano, e o Paulinho tá contando alguma história. O Paulinho é uma entidade, velho. Eu suspeito que Paulinho seja um alienígena. Todo o interesse do Leonardo Bussador, de repente, assim, tipo, sabe, um editor, um designer, trabalhou na Abril, tudo, de repente ele resolve ter interesse por ufologia, quer lançar livro sobre ufologia. Por quê? Ele está tentando entender aquele amigo dele. Não, cara, o pior é que os três passaram a mesma situação com o Paulinho. Eu mandei pro Eduardo, eu falei, ó, se o Paulinho falar que ele tem alguma coisa pra fazer no dia seguinte, ou alguma coisa, você foge. Não deu tempo. Já tava em totalmente... Foi abduzido. Paulinho, cara, é o Alex lá do caso do Nilson Pátero, velho. Ele chega, parceirão, pá, não sei o quê. Quando você vê, você tá lá em Colatina, mano. É, cara. Sabe? É assim. Quase isso. E, galera, essa foi um pouco da história do Paulinho, o cara que se tornou... Falei pro Paulinho, o dia que eu conheci ele, eu falei, Paulinho, se prepara que você vai se transformar em mais um personagem do podcast O Contato, velho. Ele falou, ô louco, por quê? Eu falei, você vai saber por quê. Você vai saber por quê. Mas pro pessoal saber, o Paulinho é um amigo do Léo, um fotógrafo e físico muito também, né? Muito ele bom. É físico também, não é? Sim. É físico, mas hoje em dia ele trabalha com fotografia, muito bom, muito foda. Ele tem um projeto que é fotos dos olhos das pessoas, né? A íris, né? A íris dos olhos. Isso, é sensacional. E muitas dessas viagens dele, que ele tá num canto, ele tá no outro, é porque ele tá indo fotografar os olhos das pessoas. Elas contratam ele pra ele vai lá. É maravilhoso. Depois a gente até deixa na descrição o link do Instagram desse projeto dele, pro pessoal conhecer, que é fenomenal, velho. Não é aquele negócio de vender as íris que tava rolando em São Paulo há um tempo atrás. Pelo amor de Deus. Não é. O dele é artístico, tá? Um trampo artístico, bonito pra caramba. Os quadros enormes, maravilhosos, assim, tem... E o Paulinho, ele é aquela figura boêmia, né? É a figura boêmia de São Paulo. Então é o coroa de 60 anos. De São Paulo não, o Paulinho é a figura boêmia do Brasil. Ele pode estar nesse momento em Palmas, sabe? Tocantins. E é o cara que conhece bem ali a região de São Paulo, conhece os points ali, né? E é um sessentão que você troca ideia com ele, cara. Você quer ficar conversando com ele. É um cara gente boa demais. É bom de papo, velho. Conversa. Muito bom de papo. E por isso a gente desprende aqui 15 minutos pra falar só do Paulinho no podcast. Porque foi talvez... O Paulinho foi muito mais interessante que muita coisa que aconteceu no ufologia. Foi, cara. Foi. Com certeza. Ele foi muito mais interessante do que o filme do Age of Disclosure. Dá pra falar muito mais do Paulinho do que o 3 e Atlas. Cara, a gente pode... Se a gente for contar aqui a noite que os três tiveram... Noite oficial do Paulo. Cara, dá pra gente fazer a gravação completa aqui só desses papos que teve e da resenha que rolou nessas mesas aí, junto com o Paulinho, porque é um cara da hora. E, detalhe, cético pra caramba, não acredita em nada de ufologia. Nada. Mas conversa com a gente numa educação. Eu achei muito legal essa parte, porque ele é um cara que ele é cético, mas ele vem com muito respeito colocando a opinião dele. Ele é cético, mas ouve, né, cara? Ele ouve, ele pergunta, ele quer saber como é que é. Enfim, né, o Paulinho, eu acredito que vai ouvir isso aqui, né, então um grande abraço pro Paulinho. Eu acho que é a cereja do bolo pro nosso ano de 2025, que foi um ano fantástico, né, e o Paulinho foi o cara ali que selou esse ano da maneira que os três gostam aqui, cara, com cachaça, velho. Acho que a gente já pode falar do Paulinho, amigo do programa. Amigaço do programa, né? Amigaço do programa. E se Paulinho topar, a gente tava conversando sobre isso hoje. Se Paulinho topar, vai rolar uma gravação com Paulinho de um jeito diferente, hein? A gente já tá pensando nisso aí. Quem sabe numa mesa de bar, né? Vamos pensar nisso aí.
meus caros, mas é isso, gente. O nosso ano foi um ano, assim, muito da hora, cara. O ano pro podcast foi muito da hora. Mas antes da gente entrar na questão do ano do podcast, e esse aqui não é um episódio sobre retrospectiva do ano ufológico. É um episódio sobre a gente, sobre nós três aqui, sobre o podcast O Contato. O podcast fez 2 anos, né, em outubro, e a gente não fez um episódio especial de 2 anos do podcast. Porque a gente tinha acabado de fazer também, acho que a gente chegou a fazer uma live ali e tal, mas a gente não entrou muito nesses méritos também, né, das coisas que aconteceu com a gente desde quando a gente criou o podcast. Mas, e aí tava ali no fervo do episódio 100, a gente se preparando pra ETXP, então a gente acabou gravando o episódio da ETXP, junto com o Ribas, com o PH e tal. Morgan. Com o Morgan também. Um abraço pra todos eles aí. E aí, nisso, a gente acabou deixando, né, de fazer um episódio aí de 2 anos específico. E a gente quis vir aqui hoje pra fazer esse papo aberto com vocês aqui, pra gente trocar ideia, falar um pouco de como foi o nosso ano, de uma forma geral. Antes de entrar no podcast, né, em si, eu quero perguntar de vocês, meus caros companheiros de podcast, como que foi o ano dos senhores? Como foi 2025? O balanço de 2025 para vocês. Não pode resumir em uma única palavra. Eu quero que os senhores reflitam sobre esse ano de 2025. 4 Nossa. palavras. Uma só. Vixe. Eu deixo o Eduardo começar. Foi mais ou menos, né? Mais ou menos. Foi mais ou menos. Mais ou menos. É isso. Tá bom. Olha aí. Agora fala mais. Mais, né? Mais. Não, eu acho assim, em primeiro lugar, antes da gente falar sobre o próprio podcast. Mentira, vamos falar sobre o podcast. A gente fez... o Guto falou sobre o episódio de 2 anos ali, que a gente não fez um especial realmente de 2 anos. O mais próximo... Fui eu que falei, não é o Guto. Fui eu que falei. Foi o Vinícius. Perdão. Fim de ano, a pessoa tá cansada já, velho. Cara, eu tô com álcool no sangue desde do rolê com o Paulinho. 3 horas da manhã. Agora, cara. Cheguei em casa, era 4 horas da manhã, quase. Você trabalhou varado, né? E fui trabalhar ainda, às 8, sabe? Assim. Mas a gente fez a entrevista com o Jeff Nuccitelli e o Tom Vernon lá no YouTube, que a gente usou como uma espécie de comemoração de 2 anos. A gente não fez isso, um evento sobre o podcast, mas a data veio a calhar ali pelo que a gente planejava divulgar a entrevista, então falou assim, olha, então final de outubro aí, 2 anos e tal, um marco importantíssimo pra gente, porque foi a primeira vez que o Nuccitelli, que é um denunciante lá do Disclosure americano e não sei o que, e foi a primeira vez que ele falou com uma mídia brasileira. E ele é um dos denunciantes mais importantes porque ele está envolvido não só na movimentação que existe para tentar tornar a legislação americana mais receptível a essas denúncias, como ele foi uma das testemunhas de um dos avistamentos de UAPs mais importantes desses todos que já foram relatados aí de 25 anos para cá. Foi em 2003 que ele viu um objeto gigantesco lá em cima da base aérea de Vandenberg, né? Hoje base da Força Espacial de Vandenberg. Tem um centro de lançamento lá, enfim. E ele era da segurança da Força Aérea, né? Da Polícia da Força Aérea. E ele foi responsável ali pela averiguação do aspecto de segurança ali daquele acontecimento. Então, o testemunho dele é muito importante e o papo que a gente teve com ele foi muito importante. Enfim, para nós isso foi um marco muito significativo e ele representa um passo sem volta pra gente. Porque a partir de agora a gente vai se aproximando muito mais de personalidades internacionais do que a gente se aproximava antes, né? Então a gente já consegue fazer essas entrevistas, a gente já tem mais uma entrevista em dupla, a gente já tinha anunciado a entrevista com o Steve Merrill, que a gente já tinha feito, e o Nathaniel Gillis, que a gente mencionou aqui algumas vezes, e esse tipo de coisa deve ficar mais frequente agora em 2026. Não me lembro de alguma, aspas, mídia especializada de ufologia que tenha tido uma proximidade e uma cadência de entrevistas com grandes nomes internacionais disso, com esse nível que a gente pretende alcançar em 2026. E assim, sinceramente, não deve ser um desafio
tão grande. Porque as partes mais difíceis para isso, o Guto já conduziu muito bem. Quais são essas partes mais difíceis? Os contatos. E ele tem Um talento, uma cara de pau. Você tem uma cara de pau de chegar e puxar papo com os caras, de fazerem os caras gostarem da gente e tal, coisa que, porra, eu jamais ia ter, sabe? Então, assim, isso aqui é um trabalho em equipe, realmente. Cada um de nós traz as melhores habilidades que tem aqui pra dentro, e eu acho que essa foi uma contribuição muito legal do Guto. Poder abrir essas portas pra fora do Brasil pra gente. E agora, em 2025, a gente viu isso realmente começar a tomar forma. E 26 vai ser mais importante ainda. Uma coisa que eu acho bem maneiro, assim, o Guto, quando a gente começou o podcast, né, quando começou eu e ele, lá no começo ainda, o que a gente vai fazer, né, vamos fazer um podcast de ufologia e tal, beleza. Quando a gente planejou, eu acho que tem no nosso drive ainda salvo, os 10 primeiros episódios que a gente planejou pra gravar. E aí a gente colocou ali alguns convidados, tal. O Guto, ele fazia parte, né, faz ainda parte do grupo de apoiadores, de ex-apoiadores, né, do Hangar 18. E ali tinha alguns contatos interessantes já, né, pra poder conversar, inclusive o Ribas e os Zoucas, né? E aí o Guto já tinha esse contato e falou, não, pô, a gente pode até falar com os Zoucas, eu converso frequentemente com os Zoucas que até hoje a gente não conseguiu marcar um episódio com ele. E ele já tava na nossa lista desde o primeiro episódio, pra gente gravar com ele, tipo, nos 10 primeiros episódios do podcast. E a gente já tá em 115 episódios praticamente aí. E até agora não conseguimos gravar com os Zoucas, né? E o Guto, ele nunca foi... nunca teve vergonha de mandar mensagem pros outros. Mas assim, não conseguimos gravar com os Zoucas, não porque nenhum dos dois lados quis. Não deu mesmo. Não deu. É isso que eu tô falando. Tipo, a gente já conversou, combinou, mas tipo... A gente fez ali marcou 10 episódios. Nesses 10 episódios eram os Zoucas, o Rony, e tinha mais uns 3 nomes ali que a gente colocou de pessoas que a gente conheceu nos grupos de apoiadores e tal. Eu acho que o único que a gente conseguiu entrevistar daquela lista foi o Rony. Foi o único. E por quê? Porque o podcast, ele tomou um rumo que a gente não tinha nem ideia que ia chegar nesse rumo. Uma coisa que sempre foi louca, que o Guto, ele pegava e falava, mandei mensagem pro fulano. Eu, oi? Como assim? Você mandou mensagem pro cara? Mandei. Eu falei, mas caramba, eu não sou cara de pau desse jeito. A minha esposa fala muito, ela fala, viu, você tem que ter mais peroba, né? Passar a peroba e vai. Eu não sou assim, né? Por isso que eu já tentei trabalhar com venda uma vez, não vendi nem uma bala. E aí o Guto, foi engraçado o dia que o Guto só pegou e falou, ó, mandei mensagem pro cara que é amigo do Jacques Vallée. Aí tipo, tá bom, né? Tá bom. Agora quando eu falo essas coisas, falei com fulano, você já nem liga, mas né? Não, a gente já pega e fala, não, beleza, logo a gente entrevista o cara. O Du já tava com a gente, né? Porque quando mandou mensagem pro Steve Mera, aliás, pro Chris Albeck. Já tava. Tanto que a entrevista foi vocês dois já. Sim. Cara, quem aqui de nós 3, sendo sincero, acreditava que esses caras iam responder, velho? Pois é, né, cara? A gente coloca, às vezes, a galera às vezes num pedestal, assim, se acha muito inatingível. Não, claro, vai ter gente que vai ser mais estrela. Você vai sempre achar isso. Mas, olha, é muito raro, cara. Não teve até hoje ninguém que tipo, ignorou, sabe? Pelo menos respondeu, né? Tipo... quando não dava, falava, putz, tal, eu tô viajando agora, tal, vamos marcar mais pra frente, sabe? Mas todo mundo sempre respondeu. E esse lado de convidar uma galera de fora pra falar, é uma ideia que, assim, já tava na minha cabeça desde o início. Eu só não sabia, tipo... Eu não sabia mesmo se ia dar tempo de fazer isso. E o podcast não acabava antes. Porque um podcast é difícil de fazer, né, velho? Ah, é. Se você for ver as estatísticas aí, a maioria dos podcasts acabam antes de chegar a 15 episódios. Não, e tem muito podcast acabando, cara. Agora, nessa época que a gente tá gravando... Eu entendi a indireta. Não, cara, não. Tipo assim, da época que a gente tá gravando... Um exemplo, o Flow, cara. O Flow que é podcast grande, não o Flow que tá acabando. Mas projetos ligados ao Flow estão acabando. Teve o podcast do Sacani que acabou, cara. Migrou, né? Acho que ele vai mudar pra aquele Redcast. Mas o projeto principal dele... O projeto principal... Acabou. O Ciência Sem Fim teve fim.
E não foi só o do Sacani, tiveram vários outros projetos que acabaram. De projetos grandes, podcasts grandes, acabaram. Por quê? Então você imagina a galera que tá começando um projeto. Exato, exatamente. Fazer podcast é difícil. Começou, né, velho? Fazer podcast é difícil demais. Essa questão, por exemplo, da pauta, né? A gente ter que... Quem que a gente vai entrevistar? Ou o que a gente vai falar, né? Fazer uma pauta sem roteiro, igual a gente tá fazendo aqui agora, né? Batendo papo só. Eu acho que... Eu não sei falar quando foi a primeira vez que a gente pegou um episódio pra falar assim, galera, vamos só conversar? Demorou muito. Olha, pra valer, é esse mesmo, que é esse hoje. Pra valer, mas porque mesmo quando ia ser só mais bate-papo, tinha um tema. Ainda um esqueleto da conversa, ali, sabe? Tinha um tema. Ó, nós temos que passar por esses pontos aqui. Podemos bater papo, mas a gente tem que chegar nesses pontos. Ou a gente bate papo com um convidado, né? Que aí a gente joga a conversa pra ele. Tem um tema ainda, né? Tem um tema. Mas hoje que é assim, né, velho? Você vê, mano, a quantidade de horas que a gente produziu. Se entrar nas estatísticas do Spotify, a gente consegue ver isso. Mas assim, Eduardo, que é meu homem dos números, nosso matemático aí. 115 episódios, com uma média de mais ou menos 1h30, vai dar quanto aí? Soletrando. Quer ajuda dos universitários? Quer recorrer às cartas? Vai dar 1.672 horas e meia. Quanto? 115 episódios. Não, perdão. 115. O homem dos números, eu tô com a calculadora. São 172 horas e meia. Então, 172 horas e meia de conteúdo. Agora, isso é o conteúdo finalizado. Pronto pra você ouvir aí. Não quer dizer 172 horas de trabalho, é muito mais. Fora lives, entrevistas e várias outras coisas. E fora, vídeo no Instagram, legenda de vídeo. Só pesquisa de material. Só fazer o post no Instagram. Pegar um texto, revisar o texto, conferir se ele tá bem escrito, se tá com as hashtags certas. Só isso aí já é um baita de um trampo. A gente geralmente faz 3 posts por dia, 4 posts por dia. Fica mais ou menos nessa média. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. E teve às vezes que nós fomos convidados para outros podcasts também, e a gente preparou material para levar para lá. Por exemplo, da vez que a gente foi, que nós dois, né, fomos entrevistados no Tom Vernon e o AP. Tom Vernon. Pois aquele material que a gente apresentou lá no episódio dele foi feito pro episódio dele. Sim. Que era tudo em inglês, que o público era em inglês, então a gente fez uma apresentação de slide inteira em inglês pra apresentar lá. Sem falar o maior trampo que tem nisso aqui tudo, que é a edição. O Vinícius e, de um tempo pra cá, o Eduardo também, os dois começaram a dividir. Mano, é um trampo, assim, literalmente, dedicação e compromisso, velho. Eu bato palmas pra vocês, porque, velho... São 2 anos, a galera, esse papo aqui é pra isso, justamente pra galera entender como que é o nosso trampo, né, cara, do podcast, assim. Fazem 2 anos e meio, 2 anos e alguns meses, que domingo, pra mim, é dia de editar. Quando eu tenho um compromisso no domingo, eu adianto ou eu grito o Eduardo, falo, cara, me ajuda pra eu poder conseguir acelerar. Que no episódio que vocês ouviram na semana passada, que foi o episódio do Edson, né, do Edson Boaventura, foi um episódio que eu tive que editar correndo ele no sábado, né, porque o Eduardo estava editando o vídeo do Nathaniel Gillis com o Mera, e eu peguei um episódio de 2 horas e 40 pra editar num sábado, porque no domingo era a final do jogo do Corinthians, eu não queria perder. E era aniversário da minha sogra também. Então, assim, esse é um dos trampos. Fora a gravação, né? Que a gente tem que... A gente acaba, né? Tem o tempo aqui que a gente tem que gravar. E assim, isso não é reclamação, gente. É o trampo que a gente faz porque a gente gosta. Porque, de fato, galera, de fato, se tem uma coisa boa que aconteceu pra gente, pelo menos pra mim, eu posso falar. E o Guto eu também sei que posso falar porque ele constantemente reforça isso. Agora, o Eduardo, não sei se eu tenho muita certeza, não. Eu acho que... Eduardo... Acho que... Não gostei, não. Não gostou. Brincadeira. Ele fica tentando convidar os outros pra entrar no lugar dele. Toda vez que entra alguém aqui, ele fica... Não, eu aviso que a coisa, entendeu? A coisa vai entrar, né? Eu aviso só. É sempre bom avisar que a coisa vai entrar, viu? Mas pra nós 3, assim, o podcast foi uma das melhores coisas que aconteceu pra gente nesses últimos anos, cara. De disparado. Os 3 tiveram um ano de 2025 pesado.
por N situações particulares. E ainda assim, o podcast foi o que manteve a gente ali ativo. Como o Guto fala, né? O gravar o podcast de terça, quarta-feira é o nosso futebol de quarta-feira, né? Que a gente tá aqui porque antes de gravar a gente já fala um monte de besteira, já troca uma ideia, né? E o podcast foi uma coisa que aconteceu na nossa vida que a gente não esperava, da gente dormir pensando no podcast, acordar pensando no podcast, durante o dia tá ali trabalhando, né? Porque a gente também tem a nossa vida CLT, tá ali no meio, de repente você fala, pô, tem que ver como é que tá a publicação, fica ali checando métrica, porque essa é a vida real de um podcaster, né? A gente fica toda hora ali checando as coisas, vendo como é que tá, conversando com o convidado, né? Tipo, vai dar pra gravar, vai conseguir, vamos gravar tal hora. Aí a gente combina, vamos gravar hoje, não vai dar pra eu gravar. Então, olha o tanto de coisa, né? Cara, pra mim, velho, o podcast foi essencial. Porque, assim, quando ele tava com 5 meses ainda, o Eduardo não tinha nem entrado no podcast ainda. Nessa época, a minha empresa fechou, meu pai faleceu e nasceu uma filha. Nessa mesma época, com 5 meses de podcast, minha empresa fechou, uma semana depois meu pai faleceu, 2 dias depois nasceu minha filha. Qualquer uma dessas coisas acontecer isolado já é o suficiente para a pessoa perder um pouco o rumo. Não questão da filha, mas um filho vai demandar bastante coisa de você, né? Um bebê. Mas as 3 coisas ao mesmo tempo não é fácil. Teve 2 coisas que foram essenciais para eu não, despirocar. Não aguentar o baque, né? Da morte do meu pai, a falência da empresa, num momento em que tá chegando uma filha. Foi a minha esposa, foi maravilhosa, segurou as pontas comigo e segura até hoje. E o podcast. Porque por mais que o podcast seja algo sobre vida fora da Terra, o podcast me aterrou. Eu tava desempregado, né? Então eu não tinha um compromisso, eu não tinha uma meta, eu tinha muito tempo livre para ficar botando minhoca na cabeça. E muito problema. Eu tinha uma missão, encontrar um emprego. Todo mundo sabe que não é fácil, ainda mais uma cidade pequena. Uma bebê em casa e um luto, e uma família inteira de luto. Então foi um assunto de vida fora da Terra que me aterrou, que me botou o pé no chão, velho. Ou que pelo menos me fez, assim, me dava, posso até dizer que esperança. Tipo, nossa, tá tudo uma merda, mas isso aqui tá muito legal. A minha filha, a minha família e o podcast. Tô fazendo algo que tá valendo a pena, que as pessoas estão vendo, tá sendo interessante, estão gostando. Então dava um retorno até mesmo de apoio e de carinho mesmo das pessoas que vêm conversar com você, que se tornaram apoiadores, que formamos um grupo de apoiadores e viramos amigos lá, que foi essencial nessa fase. Inclusive financeira. Muita gente já me perguntou assim, cara, você acha que dá pra viver de podcast? Dá pra se sustentar, tocar uma vida com podcast? Eu falei, cara, dá. Depende de que tipo de vida você quer ter. Divide o tempo que você vai despender pra chegar nisso, não vai ser da noite pro dia. A não ser que você, seja uma pessoa já muito famosa, ou que você já tenha muito dinheiro, sei lá. Mas se você já tem muito dinheiro, você não tá se importando com isso. Eu nem faria essa pergunta se daria pra viver de podcast. Mas nesse momento todo aí, que essa minha busca por um emprego, Indiana Jones e um emprego perdido, durou mais que 1 ano até encontrar alguma coisa que realmente desse certo pra valer, como eu tô agora. Nesse período todo, os apoios deixados na campanha de Apoia-se pelo grupo, né, o pessoal que faz parte do grupo, foram essenciais em alguns momentos até pra eu comprar leite pra minha filha. Então, assim, vocês imaginem quando vocês falam o esforço, parabéns, às vezes tem uma galera que vem elogiar e eu falo parabéns pelo esforço que vocês fazem, né? Compromisso, nunca falhou, nunca teve uma terça-feira, só uma vez que falhou um episódio sair de terça-feira, saiu na quarta. Não é porque a gente gosta, claro, se a gente não gostasse de fazer o podcast, a gente teria parado faz muito tempo. Mas é também porque aos poucos ele foi se profissionalizando, ainda estamos nesse processo de profissionalização que eu falei, e os apoios, o pessoal comprando livro, comprando camiseta,
Essas coisas ajudaram muito. Então, assim, aquele 5 conto que você coloca lá e fala, é simbólico. Você mesmo pode pensar assim, é R$5, é simbólico. Pô, fez uma diferença danada. Então eu deixo assim pra todo mundo mesmo. A galera que comprou um livro, comprou uma camiseta, foi lá e fez entrou no Apoia-se nosso, entrou no nosso grupo. O pessoal que tá no grupo como apoiador. Valeu. Vocês ajudaram muito a minha vida esse período todo. Obrigado mesmo. Cara, eu acho que pra nós três, assim, o podcast ele fez essa diferença absurda, sabe? Que a gente, querendo ou não, a gente vai vendo a vida um do outro, né? Nós três aqui, a gente sempre tá compartilhando um pouco das coisas que tá acontecendo. E às vezes, né, a gente recebe alguns comentários, né, no podcast. Comentário mais ácido e tal. A galera... Isso é geração de conteúdo, né? Acho que hoje não tem nem mais muito o que ficar falando sobre isso. Que a gente tá em pleno 2025, partindo pra 2026... Todo mundo sabe como que é a vida do gerador de conteúdo. Você gera conteúdo, vai ter gente que vai vir te elogiar pra caramba e vai ter gente que vai vir meter o pau, vai vir reclamar de uma coisa que você falou, né? O tanto de xing que a gente ganhou no episódio da China, nossa senhora. Mas assim, é um dos episódios mais ouvidos nossos até hoje. Não, é o número 1. Sabe? É o mais ouvido. Foi o episódio de maior audiência nosso, passou o episódio do Rony. Passou o episódio do Carlos Alberto Machado, mas foi o episódio que a gente mais tomou hate. Por quê? Teve audiência, né? E até a gente entender isso, porque no começo do podcast, a gente ficava meio preocupado, né? Com essa, nossa, olha, o pessoal falou isso, o pessoal falou aquilo. Ia lá responder a pessoa, né? Brigar com a pessoa, às vezes. Aí chega uma hora que... Era raro. Não, mas... Bater boca era raro. Mas assim... A gente se dava a atenção, né, de ir lá responder a pessoa e tal, de mostrar que não era o nosso ponto de vista, que a pessoa entendeu errado o que a gente tá querendo dizer. Hoje a gente já tá no ponto de, cara, tá bom, se é isso que você acha, fazer o quê? A paciência foi algo muito testada. Eu, por exemplo, fui parar em terapia por causa do podcast. Então, eu com um cara com 36 anos nas costas, nunca tinha feito terapia. Já tive vários problemas no trabalho que talvez terapia tivesse resolvido o meu problema. Por causa do podcast, eu fui atrás de terapia. Por quê? O propósito de não deixar o podcast acabar, porque a vontade era simplesmente desistir. E os meninos viram, são prova. Sim, a gente concordava, né? Não, o podcast, ele acabou por 2 dias. Por 2 dias. O pessoal não sabe, né? Quem tá no grupo de apoio sabe, mas... Eu ia até trazer isso mais pra frente, mas assim, em 2025, quantas vezes você decidiu acabar com o contato? Assim, nós três ao mesmo tempo, pelo menos uma vez. Em decisões separadas do tipo, olha, velho, pra mim não dá. Se vocês quiserem continuar, continuem. Mas eu tô num ponto que eu não consigo e não quero continuar com esse projeto. Várias vezes. Mas pelo menos uma vez, nós três vimos uma situação e nós concordamos, olha, realmente acabou, chega. Essa conversa realmente aconteceu. O pessoal do grupo de apoiadores tem uma noção melhor disso, mas mesmo assim, a gente não chegou a expor lá, pelo menos eu não me lembro disso, a gente não chegou a expor, eu acho que nem metade daquilo que a gente raciocinou para chegar a essa conclusão. Mas a ideia realmente era que o contato tivesse acabado agora em um momento aí desse ano que passou. Praticamente no episódio 100, né? Foi bem ali no episódio perto. 100 que... Acho que foi... Que a gente ia ser quase que um marco, né? Tipo, chegou no episódio 100, parou, chega, não vamos mais fazer... Mas é bem o que o Eduardo falou. Aconteceu simultaneamente dos três pegar e falar, acho que agora eu acho que é a hora da gente parar ou que seja fazer um hiato, né? E ao mesmo tempo, eu acredito que os três, em momentos isolados, que a gente nem acaba explanando, por várias vezes deve ter pensado, porque eu já pensei várias vezes, tipo, acho que já deu, acho que, né, vou focar na minha vida, porque, gente, é isso. Não é o nosso ganha-pão. Mas ao mesmo tempo que não é o nosso ganha-pão, é o nosso momento de alívio, é o nosso momento de descontração e é o momento onde a gente... E é um projeto que cresceu de forma, assim, absurda. A gente não tinha
nem noção, nem sequer noção de onde a gente poderia chegar. A gente não esperava em 2 anos estar entrevistando um denunciante, sabe? O cara de fora. E não só isso, cara. Não só isso. A gente não esperava. E as próximas que vão vir ainda. E a gente não esperava em 2 anos pessoas como, tipo, o Edson Boaventura. Uhum. Tipo, praticamente ele que pegou e falou: não, fala pros meninos falar comigo que eu quero gravar um episódio com eles. Sabe? Porque o pessoal saber que a gente existe. Isso é muito legal, cara. De você saber que pessoas que você admira, que você conhecia só por outros programas, só por outros podcasts, a pessoa pegar e mandar um recado e falar: cara, chama eu aqui, vamos trocar uma ideia. Thiago Tiquete, o dia que a gente foi gravar com ele, pô, achei que nunca mais ia me chamar. Achei que ia desistir de mim. O Arthur Neto. O Arthur Neto, que brigou com a gente lá na ETXP, falou, e a gente, já é um dos... Já tá no páreo pra gente gravar com ele. Já tá na agenda, já. Então assim, foi um ano muito louco, cara, pro podcast. Tanto no positivo quanto pro negativo. Foi o ano onde a gente bateu os recordes de novo. O final do ano foi o momento, eu acho que agora, né, que começa a retrospectiva do Spotify, foi o momento que eu parei, assim, eu falei, cara, tem muita gente ouvindo a gente. Mais do que a gente imaginava, né? Porque a galera começou a postar, né, começou a publicar, colocando o nosso podcast ou em primeiro, ou pelo menos ali entre os 5 que ela ouve. Lembrando que naquelas estatísticas do podcast de fim de ano, estatísticas do Spotify de fim de ano, né, retrospectiva, no ano passado, nós fomos o podcast número 1 de audiência de 22 pessoas. 22 pessoas em 2024, nós somos o podcast mais ouvido delas. Em 2025, esse número aumentou de 22 para 1.084. Então é um salto muito grande, né? Cara, e 1.084 pessoas, se a gente tá falando em números do YouTube, número do Instagram, é pouco. Mas para números do Spotify, isso é muito. Isso é muito. E é 1.084 pessoas, que é o podcast mais ouvido. Isso foi muito significativo. A gente não chegou nem nos top 200 ainda do Spotify. Não estamos nem perto. Nós ficamos durante 2 dias no top 50 do Spotify. Durante 2 dias. Mas assim, em nível, a gente não chegou nem perto ainda, né? Claro. De chegar nos grandes podcasts do país. Só que, cara, 3 caipira de São Paulo, né? Cada um num canto. Agora já não dá mais, né? Porque eu e o Guto acabou se conhecendo e tal. Mas é muito engraçado o pessoal perguntar, mas como é que vocês se conheceram? Aí eu pego, então... Se eu falar pra você que a gente não se conhece ainda, pessoalmente... Mas como assim? Eu falo, cada um grava na sua cidade e é isso, cara. Tipo, qual a chance disso dar certo por 2 anos? Tipo, cada um na sua cidade, os 3 lascados de compromisso, com família, com um monte de coisa pra resolver, e aí os 3 pegar, não, vamos levar esse negócio pra frente, vamos. E tamo aí, cara. Tamo aí gravando e no momento que a gente pensou que o podcast ia acabar, a gente ganhou gás e vontade pra gravar mais 100 episódios pelo menos, né? Porque quando chegar daqui 200, quando chegar no 200, aí a gente pensa de novo o que vai fazer, né? Quem sabe o disclosure aconteceu e aí a gente não precisa mais ficar falando também. Eu tava pensando, acho que foi 1 ou 2 dias atrás, assim, que, assim, eventualmente, 1 hora vai acabar. É óbvio, normal. Tudo tem um fim, 1 hora, né? Mas eu acho que uma coisa que pode acontecer naturalmente, e eu acho que é o mais provável, é se transformar em outra coisa, né? Talvez chegue um momento que a gente faça uma mudança de formato, de plataforma, não sei, mas esse formato aqui, da gente gravando podcast no Spotify, tudo, não sei, 1 hora vai acabar. Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 30. 1 hora acaba. Mas enquanto a gente tá produzindo o podcast e assumindo todos os compromissos que a gente assume para fazer, e as famílias acabam participando disso também, né? Influencia a agenda dos próprios familiares, o podcast. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente está sempre pensando o que a gente tem que fazer para o negócio ir para frente. É sempre sendo organizados ou não na hora de agir, não importa. O que eu estou querendo dizer é que, assim,
a gente sempre tá pensando no próximo passo. Vamos fazer isso, vamos pensar em fazer tal coisa. Sempre tem um plano, sempre tem um objetivo, estamos olhando lá pra frente. E acho que é meio que essa vontade também de fazer o projeto crescer que foi nos movendo, né, cara? Claro, e assumindo compromisso, e até por uma coisa que ajuda muito é o fato da gente fazer o podcast em 3. Você acaba querendo, tipo, não pisar na bola com o parceiro do programa, né, do podcast. Então, tipo, às vezes eu tô cansado, mas os caras também estão e eles estão lá, estão no pique, então bora, vamos. Então, isso ajuda muito, né? A gente divide as tarefas e tal. E a gente contou durante esse período todo com muitas pessoas, principalmente dentro do grupo de apoiadores, que foram nos ajudando ali, seja com apoio, com incentivo, ou com amizade, mas outras mais ativamente, até efetivamente, como o próprio Leonardo, né? Com a editora, e se tornando quase como uma espécie de conselheiro do podcast. E o Flávio também. O Flávio está desenvolvendo uma inteligência artificial dentro do grupo de apoiadores que varre toda a internet com as notícias do dia de ufologia. Então, assim, se a gente fosse fazer uma live sobre as notícias do mês da ufologia, seria um trampo muito maior. Um apoiador nosso, que já participou 2 vezes de episódio aqui com a gente, é amigo nosso, montou uma IA lá e que facilitou esse trampo. Então, assim, nós temos muitas pessoas que dentro do grupo de apoio que estão nos ajudando efetivamente. O Kilton também nos ajudou bastante. O Célio com o portal lá. Essas coisas, sabe? O podcast passou um momento ali de... acho que não dá mais. Tô cansado demais. Não tá valendo a pena. Passou por aquele momento, mas ele não... Um dos motivos dele não ter parado ali, a gente ter tirado 2 dias, pensado, esfriado a cabeça e ter voltado... E na terça seguinte ter episódio e ninguém perceber nada, sabe? Como se nada tivesse acontecido, muito em função dessa galera que tava ali junto com a gente, tipo, não, velho, tipo, vocês estão cansados, beleza, esfria a cabeça e bora continuar. Olha isso aqui que eu tô fazendo, olha esse livro, olha essa edição do livro, olha esse lance aqui da IA que eu desenvolvi. Então essas coisas iam dando uma motivada boa também pra gente continuar. Essa galera foi essencial. Não, veio o Pedro, né, do nada com o IMDB do Contato, cara. Sim, mano. Puta, aquilo lá foi sensacional. Aquilo ali, ele falou, Vini, ó... Explica pro pessoal o que é isso. O Pedro, né, ele mandou mensagem e falou, Vini, ó, tive uma ideia aqui, o que você acha? Pedro é apoiador nosso. Apoiador nosso. É o que eu falo, cara. Eu gosto de falar e eu encho o papo pra falar, cara. Nós temos os melhores apoiadores, assim, disparados, sabe? Tipo, os apoiadores nossos, a galera agarrou mesmo ali o projeto. E todo mundo fazendo uma coisa, que nem a Nicole. Cara, a Nicole, ela tem um grupo de apoiadores arquivado, velho. Ela não fala no grupo. Ela só fala se alguém invoca ela ou quando ela vê alguma coisa que ela tem que falar ali dentro. Mas a Nicole já apoia a gente há muito tempo. Ela já segue a gente há muito tempo. A Nicole foi uma das apoiadoras que eu pude conhecer pessoalmente, né? Pô, a Nicole, um dia do nada, ela falou, Vini, tomei liberdade pra fazer uma coisa aqui. Ela pegou e mandou todo um briefing pra gente sobre o design das redes sociais do podcast, cara. Botamos em prática? Não, porque né, não conseguimos ainda. Mas, cara, ela mandou todo um briefing. Não, aquilo que ela fez tá maravilhoso. Tá perfeito. A gente não conseguiu parar pra usar aquilo. Perfeito, tipo, mostrando a configuração do tamanho da imagem pra gente colocar. Tipo, um briefing perfeito, cara. É um trampo que, tipo assim, se fosse pra gente pedir pra alguém, a pessoa ia cobrar pra fazer. E caro. Ela pegou simplesmente, Vini, eu fiz isso aqui pra vocês. Eu falei, caraca! O Pedro é a mesma coisa. Ele pegou, Vini, dá uma olhada aqui. Ele pegou e entrou no IMDB, criou uma conta lá, criou uma lista, né, com o nome do podcast, é uma lista aberta. E aí, até a gente vai deixar no link do episódio. Primeiro, tem uma lista de filmes de ufologia e extraterrestre que vocês queiram, de repente, assistir. E, eu queria um filme novo. Cara, é só... E o melhor é que ela tá ranqueada também, né? Porque, como é no IMDB, o pessoal vota. Então tem qualificação. Você não apenas tem acesso a tipo um índice de livros de ufologia, mas você tem a nota deles que o pessoal dá, né? Dá pra ranquear, dá pra colocar em várias ordens lá. E qualquer pessoa, porque a lista é aberta. Então é só você estar logado que você consegue até alimentar essa lista.
Ele mandou isso pra mim, eu falei, caramba, do nada, velho. Então, assim, foram coisas que foram surgindo de apoiadores que a gente fala, caraca, mas como assim? E isso foi dando um gás, né? Outra, cara, tem um outro lance também. Aproveitando pra cobrir todo o espectro aí. A gente falou desses apoiadores que nos incentivam, que se tornaram amigos da gente, que criam projetos, despendem tempo criando algo que vai ser útil pro podcast, simplesmente por gostarem do projeto e gostarem da gente. E tem uma galera que interage pouquíssimo no grupo, ou quase nunca, por questões de trampo mesmo, não tem tempo, ou mesmo não tem hábito de bater papo num grupo, de ficar muito tempo lá, mas que todo mês estão apoiando, né, financeiramente o projeto. Se você for ver, sabe, ele não tá ligando muito pra recompensa que a gente tá dando. A recompensa pra ele é o podcast. Os grupos, o acesso às informações, eles podem ver, tal, não participam muito, mas podem ver as notícias lá. Mas o mais importante para essa galera que nos apoia lá, a continuidade do projeto. Curiosamente, os maiores níveis de apoio, como o Stênio, o nosso apoiador Stênio, professor Stênio. Cara, o Stênio é praticamente um patrocinador do podcast. Ele participa pouco do grupo, porque não tem tempo, é um cara muito ocupado. Mas é um cara que você vê assim, ele tá apoiando o projeto porque ele gosta do projeto, ele quer ver, cara, tipo, não para com isso, continua com esse podcast. Então essa galera toda, o Stênio, o Dr. Lindercy, a Lísia, tem muita gente lá, quem mais? Putz, cara, não dá pra falar. Se for falar todo mundo, a gente vai se enrolar. Mas, tipo, vai se enrolar bonito. Não dá. A gente vai se enrolar bonito. Vai parecer o Faustão com aquela lista de... Sim, não, mas assim, sintam-se representados, sabe? Porque... Um que eu quero falar o nome, que eu deixei de propósito, cara. De propósito. Esse eu quero falar o nome. E quando ele entrou no grupo, foi bem na época que eu peguei e falei, galera, tá difícil de falar. Foi uma época que tava entrando muito apoiador toda semana, né? O Ricardo tinha feito as profecias dele, né? Pra gente bater 100 pessoas no grupo lá e tal. E começou a entrar bastante gente no grupo de apoiadores. E aí entrou o Fernando, lá da Irlanda. E bem na semana que ele entrou, eu tinha falado, galera, me dá um tempo, porque eu acabei me perdendo aqui no pessoal que foi entrando. E eu não tô conseguindo falar o nome de todo mundo. Eu vou acabar esquecendo, acabei me perdendo. Então, eu vou deixar pra falar no final do mês o nome de todo mundo que entrou. Chegou o final do mês, eu me perdi mais ainda. E não falei desde então o nome de mais ninguém que entrou. Mais ninguém. Mas não é por desleixo, gente. É porque... Fica difícil acompanhar. Graças a Asta Cheran, entrou bastante gente, cara. Sabe? Entrou muita gente. Mas o Fernando, ele demonstrou várias vezes lá no grupo que ele ficou chateado, cara. Falou, pô, bem na minha vez e não sei o que e tal. E o Fernando todo dia tá no grupo e o cara é da Irlanda, velho. Sabe? Ele é vizinho do nosso patrão, Adriano, né? Então, assim, o Fernando, cara, eu falei, não, eu vou deixar pro último, que é o episódio que a gente vai fazer de gratidão pra todo mundo, né? E nesse eu vou falar do Fernando. Então, Fernandão, cara. Obrigado mesmo aí pelo seu apoio, pela parceria de você estar junto com a gente ali. Sempre arruma um tempinho pra... Ô, pessoal, bom dia. Tá na correria dele lá. Tem os que a gente acaba se apegando, isso é óbvio. Por quê? São pessoas que falam mais. Então, assim, não dá pra gente não falar da Lilian, né? Que é a Lilian é uma personagem. É a personagem, né? Uma personagem do nosso grupo, da Júlia. Cara, sempre ali junto com a gente. De pessoas que saíram do grupo, mas mantêm o apoio, né? Porque eles não conseguem acompanhar o grupo. E estão em momentos diferentes também. Então a Raíza, né? Que vem apoiando a gente. E o Evandro, o Marlos, né? Que são pessoas que estavam ali no grupo tocando terror dentro do grupo, né? Fazendo o grupo explodir. Essa galera... Não acontecia com eles. O grupo ficou até mais quieto depois que eles saíram, mas não de forma ruim, mas porque entraram em um modo diferente de vida. E simplesmente, né, pegaram e falaram, galera, vou ficar meio afastado agora, mas tô ouvindo, né? Sempre a gente acaba conversando. Então, existem várias pessoas que sempre estão ali com a gente. O Ricardo, né, que é o nosso homem bem-sucedido da ufologia, né? O Rômulo, que sempre tá ali com a gente. Os Cris, né, estão ali sempre conversando com a gente. A Natália, que chegou, a viajante do grupo. Os Flávios, tem um monte de Os Flávios, as confusões dos Flávios, né, sempre criando confusão. O Flavião, depois da puxada nele no outro episódio, apareceu de novo, demorou, né? Apareceu de novo o Flavião. E vários outros que surgiram, fizeram parte disso.
e que hoje estão em outra vibe, né? Não estão mais ali com a gente, tipo o Wendel, né? Pô, o Wendel entrou com a gente logo no começo e ferveu com a gente. Tem o podcast dele, que é o Arquivo Duck, enfim, né? Então tem várias pessoas que fizeram parte desse podcast. Se a gente sair falando o nome de todo mundo... Eu tenho que fazer um agradecimento aqui pro Rodrigo Coutinho. Rodrigo, é o outro também, mais um, Alex Paiva. Aí, ó, no fim a gente acaba falando o nome de todo mundo. Né? No fim acaba falando... A entrevista com o Edson Boaventura aconteceu por causa do Alex Paiva. O cara foi... Só pra vocês terem uma ideia dos apoiadores que a gente tem. Como isso faz a diferença no podcast de várias maneiras, como a gente vem falando. O Alex saiu da casa dele, foi lá num congresso, num evento de ufologia em Praia Grande. Claro, ele ia participar do evento e tal, mas o principal motivo dele foi ir lá pra entregar um livro pro Edson. E ele entrou em contato e falou assim, cara, manda uns livros pra cá, pra mim, que eu vendo lá. E o Léo mandou livro pra ele vendeu uns 4 livros lá, cara. Sim. Os 4 livros que ele levou, ele vendeu. Sim. Entregou um pro Edson e vendeu os outros. Então, assim, essas coisas, quando fala, tipo, apoiador, tipo, é apoiador mesmo, velho. O cara tá apoiando mesmo. Valeu, Alex. O Gabriel, cara. O moleque foi lá em Varginha. O moleque de Varginha foi lá em BH. Do nada. Apareceu lá em BH. Tocou o terror com a gente lá, sabe? A Milena, que a gente conheceu ela em BH, E o Gabriel da CCXP também. O Gabriel da CCXP eu tô deixando pra depois. Ele eu tô deixando pra depois. É outro Gabriel. É o outro Gabriel. Tá. O Gabriel da CCXP a gente tem que vir depois com a história dele, porque foi o outro grande momento nosso do podcast esse ano, né? Mas assim... São pessoas, e pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Astar, quem a gente de repente não falou o nome, não fica, não falaram o meu nome e tal. Por favor. Simplesmente são as pessoas que a gente mais acaba interagindo no grupo. Não tem como a gente não falar do Vagnão, que todo dia tá lá dando um bom dia pra gente. E outra, né, cara, assim, velho, são, por exemplo, só no Instagram, são 17.800 seguidores, mais ou menos. E cada rede que a gente tá, tem uma galera que é presente ali. Então tem uma galera que interage sempre com a gente no Instagram. Tem outra que é no YouTube, tem outra que é no Spotify nos comentários, tem outra que é no grupo. É impossível a gente citar todo mundo. Mas vocês podem saber, a gente lê tudo, sabe? A gente lê tudo. Não dá pra responder todo mundo, mas a gente sabe, por exemplo... você que comenta em todo episódio no Spotify, eu não vou falar o nome de um ou de outro pra não magoar. Eu comento sempre, você não me citou. Você que tá sempre comentando ali, a gente lê, sabe de você, muito obrigado mesmo. Tem uns 3, 4 ali, cara, que eu acho que comenta desde o começo do podcast, velho. Sim. Sabe, tem vários. Nem eu ouço os episódios. Tem gente que todo episódio tá ali comentando e agradecendo. E é da hora também quando aparece os do nada, né? Que a gente fala, cara, mas da onde que surgiu? Sabe? É muito legal. Então, assim, se a gente não falou seu nome aqui, cara, não fica, os caras não gostam de mim, não, gente. Pelo amor de Deus. É porque hoje a gente pode falar, é muita gente. Tem outro lance que eu queria aproveitar a oportunidade para falar, fazer um meia-culpa, que é o seguinte, nesses 2 anos, né, a gente começou lá com o primeiro episódio em uma semana tendo, 20 visualizações, e agora o número já é várias vezes maior do que isso. Nesse período, a gente foi ficando aí mais conhecido, mais gente que se interessa pelo assunto foi conhecendo a gente, e chove vídeo pra gente de coisa que o pessoal avistou no céu. Então a gente recebe muito vídeo. Cara, você pode ter certeza que a gente vê. Tá muito corrido mesmo. Vídeo e tal é uma coisa que tá muito mais ligada a Instagram, essas coisas. Falta tempo pra editar, às vezes, fazer uma postagem, ou mesmo fazer uma análise mais profunda. Mas assim, a gente sempre retorna no mínimo no WhatsApp, né? Eu, pelo menos, sempre... Tudo que eu recebo, como eu acabo cuidando mais do WhatsApp, do Instagram, as coisas acabam vindo mais pra mim. Continuem mandando, nem sempre vai dar pra gente postar, por questão de tempo mesmo pra editar, mas a gente sempre vai analisar e dar um retorno, conversar. Relato também, né, Guto? A gente... Relato o episódio que a gente recebeu, mano? Eu recebi um relato de um ouvinte
tinha 56 minutos de relato. Então, assim, eu precisei separar um horário para ouvir esse relato. Inclusive, meu caro ouvinte, eu não me lembro o seu nome agora, faz alguns dias que nós não nos falamos, mas eu sei que você está ouvindo isso aqui, eu vou lhe retornar. Eu ainda não terminei. Está muito boa a história, mas depois eu volto aqui e conto ela por inteiro. Mas é pra vocês terem uma ideia. A gente recebe... A gente vai editar isso aí e soltar. Exato. Merece, sabe? Vale a pena fazer isso, porque é uma história muito legal dele. E já 1 hora de episódio gravado já era. Botar trilha, abertura e já era. A gente recebeu um relato com vídeo de uma pessoa do interior de São Paulo que faz mais ou menos 1 ano eu tô tentando transformar aquilo numa reportagem, digamos assim. Não é um documentário, é uma reportagem pro YouTube sobre aquela história. Ainda não deu, mas vamos conseguir. Parece que chegou alguém aí, né? Então, cara, eu ia falar pra vocês desse momento que, pra mim, é o grande... Eu acho que vocês vão concordar comigo. É o grande ápice do podcast nesse ano, né? Com certeza. É o grande ápice do podcast nesse ano. Foi um apoiador, né? Que a gente já citou muito ele no começo. E que agora ele tá aqui junto com a gente pra falar, meu caro Leonardo Bussadori. Fala comigo, bebê. Eu consegui fazer isso aqui funcionar. Vocês estão me escutando? Estamos te ouvindo lindamente agora. Oh, que maravilha. Uma tal de tia aí, um certo departamento de falta de inteligência, vocês sabem qual, não tá deixando nem no iPad, nem no celular, nem na casa do chapéu fazer entrar. Agora estou aqui com vocês, é um grande prazer fazer parte dessa turma. Muito bom, meu caro Leonardo. A gente já falou muita coisa. Como você não estava aqui no começo, vai ficar de surpresa pra você ver o tanto de história que a gente contou aqui no começo. Tá? Deus do céu. Mas só pra você saber, falamos da entidade Paulinho. Só pra você saber, tá? O Paulinho é uma entidade. Eu falei pro Guto que ele deve existir uns 4 Paulinhos andando por aí. E sempre que acontece alguma coisa do espaço-tempo contínuo em que vai surgir uma verdade, o Paulinho aparece e faz todo mundo beber pra esquecer. O senhor não venha com essa desinformação. Tá vendo? Esse acobertamento. Porque nós aqui antes descobrimos que a história é muito diferente. O senhor está querendo botar o corpo fora. Eu tô fora dessa. Não, senhor, não. Senhor, botar o corpo fora e pôr o copo pra dentro. Copo dentro, cerveja pra dentro, corpo pra fora. O que acontece é que nós chegamos à conclusão que sempre que Paulinho aparece, Leonardo Bussadori está junto. Exatamente, ele é meu alter ego. Não, senhor, não é alter ego nada. Ele é um encosto, uma entidade que te acompanha. Mas encosto tem um tom pejorativo, não entendam dessa forma. É o seu guia. É o guia espiritual. É o seu guia espiritual. É o guia. Realmente é o guia. Paulinho é o Emmanuel do Chico Xavier do Léo, velho. Rapaz, olha... Ele é o Paulinho é o Emmanuel do Chico Xavier do Léo. Tá bom. Onde mais você ouviria essa frase? Eu vou mandar isso pra ele vai mandar uma resposta, a gente posta isso no grupo depois pra todo mundo escutar. É isso. Caramba. Nunca mais eu consigo formular essa frase. Não, velho. Me assusto às vezes com os pensamentos que me vêm. Bom, mas Eduardo Bussadori chega no momento... Eduardo Bussadori? Eduardo Bussadori. Eduardo Bussadori é meu irmão. Olha aí, tá vendo? Eu acertei. É isso aí. Léo Bussadori chega no momento que estávamos para falar da melhor coisa que aconteceu esse ano pro nosso podcast, que foi Ruído Oficial. E Leonardo Bussadori não tem um dedinho, não tem uma mão, ele tem o corpo inteiro envolvido nessa história. E olha que o corpo é grande, viu? Meu caro Leonardo Bussadori, que ideia louca é essa, cara, de fazer um livro, velho, da CIA? Então, a ideia não é minha, eu só transformei numa realidade de um projeto que o Guto estava guardando dentro dele, colocou isso no papel, no computador, transformou isso num material que é a primeira...
Quando eu comecei a ler, eu falei, não, tá legal. Putz, tá legal isso aqui. Dá pra fazer uma coisa. Aí ele falou, eu queria que fizesse no estilo de um almanaque, assim, com várias imagens. Eu falei, deixa comigo. E a coisa mais gostosa... A ideia de fazer ele estilo almanac foi minha? Sim, você falou isso. Eu tenho isso anotado na nossa conversa. Caramba, eu construí, né, dentro da minha realidade paralela, eu construí a ideia de que essa ideia era sua. Não. Que legal saber, descobrir isso. O lado bom do Alzheimer é isso, né? Às vezes você tem surpresas boas. E aí, cara, eu falei... Putz, eu já tava com vontade de voltar a produzir material para ufologia, fazer livros de ufologia, como a antiga Emos tinha, e era bem legal, eu curtia muito esse material deles. Falei, por que não voltar a fazer isso? E justamente quando eu comecei a acompanhar o podcast, falei, eu tenho que conversar com esses caras da gente fazer um selo. Eles têm, não pode ficar só no podcast, vamos fazer isso. Aí quando eu comecei a conversar com o Guto, ele falou, tem um livro pronto para isso. E a gente começou a conversar, falei, conforme foi chegando o material do livro, eu comecei a diagramar, arranjar as fotos, procurar umas fotos mais legais, as mais legais possíveis, tudo. Achei em banco de imagens, tudo que eu precisava. Aí, conforme eu ia lendo, eu falava, tá faltando um treco aqui. Aí eu fazia uma página com uma arte, mandava pro Guto, posso alterar um pouquinho essa parte que você tá fazendo aqui e acrescentar uma timeline de filmes, essas coisas? Ele falou, tá excelente. Então, a sinergia rolou muito rápida, muito legal, assim. A gente tava... praticamente escrevendo, fazendo o livro a 4 mãos ali, 6 se a gente contar a CIA, e tava muito legal. E aí, vocês aí estão hoje com o Ruído Oficial em mãos. Quem não tá perdendo a chance. Esquece que se você colocar lá Ruído Oficial PDF Download, você não vai encontrar, porque a gente não vai fazer a versão digital dele, porque tem muita foto legal, você tem que ter esse livro em mãos. Ruído Oficial foi feito ao som de... Você falou que o Guto colocou as mãos, você colocou as mãos, eu vi a cena do Ghost, cara. Não se esqueça que eu também tinha... Eu tinha uma cerâmica, né? Então eu tenho um filtro de barro. Então... aquela cena do Ghost da cerâmica. Eu tenho certeza que vai aparecer no nosso Instagram. Alguém faz com IA isso aí, por favor. Isso, justamente, uma imagem dessa com IA. O Guto e o Léo ali naquela cena Ghost, né? E os dois ali com a mão assim no livro, assim, um abraçadinho o outro, um abraçando o outro por trás, bem bonitinho, ao estilo Titanic ali, bacana. Tocando Vini, você tá com segundas intenções? Você vai dormir bem essa noite? Rapaz, segundas intenções eu tô desde outubro. Nossa. Já são quintas, sextas. Ô, Edu, esqueci de agradecer, meu. Vocês me trouxeram pra casa e ainda deixaram minha moto na garagem. Obrigado, viu? Nossa, por nada, é que realmente você não tinha condições de seguir, né? Dirigindo não era seguro. Obrigado mesmo. Então a gente levou você pra sua casa e depois o Paulinho me levou pra Colatina. E depois o quê? O Paulinho me levou pra Colatina. Eu acordei em Colatina. Eu nunca pergunto pro Paulinho como foi o dia seguinte. Eu espero ele responder. Ele só escreveu uma frase agora há pouco. Ontem foi punk. Mas vem cá. Então, deixa eu só fazer uma pergunta no ar aqui que vai ser canônica. Eu quero escrever um livro com esse nome, hein? É porque em todos esses encontros que nós tivemos com o Paulinho, ele sempre tinha que trabalhar na manhã seguinte. Ele sempre tem. Ele conseguiu? Eu não pergunto mais. Essa é a pergunta que todo mundo faz depois. Eu não pergunto mais. Não é possível, meu, que o cara tenha Defina amanhã seguinte. Sabe, não é possível que o cara ele vai num ritmo de consumo de bebidas alcoólicas muito acelerado, até pra mim, e não sente nenhum efeito, cara. É impressionante. É porque ele é uma entidade, velho. Ele é uma entidade. Não faz efeito. O Paulinho tem sempre uma... Ele sempre tem uma frase, ele sempre usa um ponto final nas frases dele. A saideira agora? Foi o que eu comentei aqui. Então, gente, mas ó, eu tenho que estar fotografando 8 horas da manhã em Campo Limpo do Norte de Goiás, e eu tô aqui em Taubaté, mas 4 horas da manhã, numa saideira agora? Paulo, uma saideira no outro bar agora? Então, sabe quem, além de nós, conheceu o Paulinho? Com certeza. E fez uma música pra ele, porque a frase que o Léo... Como é que é a frase dele, Léo? A saideira agora, hein? A saideira agora, hein? E o Léo e o Paulinho é o cara que conhece todos os lugares pra te levar.
Pô, tal lugar tem a melhor coxinha de BH. Não, Outra pessoa que conheceu o Paulinho, assim como nós, e muito mais do que citá-lo em um podcast, fez uma canção de sucesso sobre ele, é Samuel Rosa, que escreveu: tem um lugar diferente lá depois da saideira. Puta Esse merda. é o Paulinho. Porque Samuel Rosa, amigo do programa. Amigo do programa que segue Samuel Rosa segue o Instagram do Contato. Já conversamos com ele, é sério, tô zoando não. Então, porque o Paulinho falou o quê? Se você tem o contato do Samuel Rosa, pergunta se ele conhece o Paulinho. Ele com certeza... Com certeza ele conhece, velho. Ele vai pedir, o Paulinho ele vai falar, saideira agora, então? E aí você vai tomar a saideira, vai pagar a conta. No caminho pro carro, ele vai falar, cara, a 38 quilômetros daqui tem um bar que faz uma linguiça apimentada que você tem que conhecer. Bora? Bora. Ele tem que levantar pra pegar um avião pra Florianópolis em 40 minutos. Aí vem a nave, né? Mas não sei como acontece, então, dá tempo. As três entidades, elas ficam trocando geodesicamente, assim, de ponto. Tem uma agora que tá enchendo a cara lá em Praga, na República Tcheca. Não duvido. É a bilocação, né? O Paulinho, ele tem a habilidade da bilocação. Ele está em 2 lugares ao mesmo tempo. O doido é você começar a conversar com o Paulinho e do nada ele pega e fala assim, cara, estive na sua cidade semana passada. Esse, meu Deus, o que esse cara veio fazer aqui, velho? Não, fui lá, tomei o melhor sorvete da minha vida. O cara tomou o melhor sorvete da vida dele na minha cidade e eu não sei que sorvete é esse. é incrível, sabe? Paulinho vulgo guia 4 rodas astral. Né? Guia 8 rodas, que depois você bebe seu ver dobrado. Chega um ponto que começa a ver dobrado. Eu não sei se vocês comentaram, eu fiz uma gravação ontem às 2h40 da manhã, porque depois de tudo que a gente tinha tomado, a discussão era sobre a vida de Einstein, sobre a expansão do universo e sobre que apesar de infinito, ele tem final. Eu falei, não, eu preciso gravar isso aqui, senão ninguém vai acreditar que nesse momento, num posto de gasolina, às 2h40 em Taubaté... Uma loja de conveniência, Eduardo tombado na cadeira. Não, os dois, a conversa tava séria dos dois ali, meu. Não, tava séria, mas o Eduardo, você vê no vídeo, ele tá levemente tombado, sim, assim. Você vê que ele tá fazendo esforço pra... ele tava lutando com a gravidade. Estava lutando com a gravidade e o eletromagnetismo. Para as forças nucleares eu já tinha perdido. Então, esse foi o dia D. Acho que nem o Spielberg seria capaz de escrever uma história como aquela que nós conversamos ontem. O Nolan talvez, porque o Nolan de certa forma já escreveu, né? Você acha que Spielberg colocou aquela cena do ET ficando bêbado baseado em quem? Paulinho. E lembrem-se que tem o filme Paul, o Alien Fugitivo. Exatamente. Por que colocaram esse nome? Por quê? Coincidência? Detalhe, o Paulinho, em São Paulo, o Paulinho falou que gosta desse filme pra caramba. Então, é uma biografia. Paul, o Alien Fugitivo é um documentário, descobrimos isso. Caramba! Paulinho está numa outra forma aqui no Brasil, ele assumiu uma outra forma de um cara... Gente, é melhor a gente parar de falar isso, senão ele vai aparecer aqui, porque toda vez que a gente começa a chegar perto da verdade definitiva, ele aparece pra apagar a nossa, nossa mente. Acho que Paulinho tem que ser o nome do episódio, né? O caso Paulinho. Relembrar, o nome do episódio vai ter que colocar o nome do Paulinho no meio. Tem que ter Paulinho no nome. Eu avisei ele, eu falei, você vai virar um personagem do podcast, você se prepara, cara. Você se prepara. Não, por quê? Você fica vendo só. Fica vendo 2025 não foi o ano do Disclosure, mas foi o ano do Paulinho. Pois é. Esse ano, Contato Podcast teve Paulinho, Sandro Hiroshi. Personagens. Os personagens do podcast aí que foram surgindo. Os principais, Paulinho e Sandro Hiroshi. Paulinho e Sandro Hiroshi. Teve personagem na ITXP, teve personagem... Nossa, tivemos ele, um abraço. Embaixador Galáctico, um abraço pra ele também. O nosso Bugônia. O nosso Bugônia. Ah, cara, nossa, teve muita coisa, né, velho? O ano louco. E como se não bastasse, quando a gente tava na ETXP já tava da hora pra caramba. Lá na ETXP já tava da hora pra caramba. Como se não bastasse, me vem o outro Gabriel, né? O Gabriel de São Paulo, faz uma revelação bombástica, o disclosure pra gente, de que o cara é tá ali dentro da Iron Studios, né? BFF não, né? CEO, ele é o CEO que toma conta de tudo por trás dos bastidores. O cara que manda e desmanda dentro da Iron Studios ali.
E junto com o dono de verdade. junto com o Renan Pizzi, obviamente, que é o dono de verdade da Hora Studios. E, cara, o Gabriel vai e faz o convite pra gente e foi o fim do ano, assim. Aí a gente falou, cara, agora foi a cerejaça do bolo, que foi o convite pra gente ir pra CCXP. Nossa. E, infelizmente, não deu pra todos irem, né? Era pra ir todo mundo, mas foi interessante porque... Tivemos que jogar na rinha, né? Fizemos uma quando rinha. Fala que o podcast quase acabou pouco tempo atrás, foi por causa disso. Né? Eu quero ir, eu quero ir. Não, mais provável que foi assim, eu não quero ir. No dia, pior que foi quase isso. Cansado, né? Mas o Léo topou essa doideira aí, nisso que foi onde eu acabei encontrando o Paulinho, né? Conhecendo o Paulinho. E eu tô desconfiado que pra CCXP de 2026... vai ter aquele... Eles fizeram um container fechado com a pré-venda. Eu acho que vai ter um Paulinho pra gente comprar, pra já... Todo mundo vai ter um bonequinho do Paulinho. Boneco, né? Eu tenho uma impressora 3D, né? Estou aqui assumindo para mim mesmo, ou seja, não tem validade nenhuma, a tarefa de criar uma action figure do Paulinho. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Está aí, meus caros. E agora, e como a gente já tem falado, Léo Bussadori realmente virou aí um sidekick, né? O nosso conselheiro, né? Junto, ele e Flávio, né? São aí os dois conselheiros mor do podcast. E muito foi conversado com esses caras nos últimos meses aí, né? Léo, principalmente, porque esteve mais próximo de nós três, né? Nas bebedeiras e também em outros momentos. Eu disse pro Edu, eu sou o Boson de Higgs do podcast. É o nosso Boson de Higgs, o Léo. E o Léo, ele tem uma mente perversa, cara. Ele tem uma mente perversa. Você fala ele tá... Tive uma ideia. E aí a nossa cabeça explode com as ideias dele, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente tem que parar pra pensar um monte de coisa que ele tá criando e a gente vai ter que tentar criar alguma coisa. Como o René Simões disse um dia profeticamente, estamos criando um monstro. Estamos criando um monstro. Ou será que é um monstro que está nos criando? Pode ser também. Pode ser. Sabe, o Léo, assim, ele tem aquele raciocínio também, mas ele tem aquela expressão de raciocínio que você só vê, por exemplo, vou puxar de um filme, no Oppenheimer, quando ele lê a notícia da divisão do átomo, ele dá pra fazer um negócio aqui, hein? Já tem um orçamento na cabeça, né? Então. O orçamento eu tenho, realizar é outra coisa. Eu tenho a fama de ter um monte de ideias boas, mas não que seja péssimo de concluí-las, mas às vezes eles são quase impossíveis, aí eu começo a arranjar gente que, não, me ajuda a pensar nisso, é viável, a gente consegue fazer isso aqui? Se der, funciona. E ultimamente tem funcionado, isso é legal. Tem aparecido muita gente legal com ideia, gostando das minhas ideias e vice-versa. Tem gente com... Ainda mais esses três aí que vem com ideias malucas. Vamos realizar isso aí, ué. Não, e ver o Léo fazendo isso, né? Em São Paulo, ele fica impossível, cara. Ele fica impossível. No meio da CCXP lá, ele tava impossível. A criança na loja de doce, né? Ele fica impossível. Porque aí ele começa, olha o negócio, ele pensa uma coisa. Olha outra coisa, ele... Opa, tive uma ideia. E assim vai,
né? É perigoso estar com o Léo. Mas 2026 está aí e ideias surgiram. Podemos dizer que coisa boa vem por aí, meus caros? O que vocês acham? É possível. Vem. Eu falei no início do episódio uma das coisas boas, né? Assim, não especificamente, mas um dos lados do Contato Podcast que a gente vai trabalhar. E enquanto o ouvinte ouve esse episódio, já está sendo planejada, executada, enfim, já está encaminhada já a próxima entrevista internacional, tá? Assim, a gente está quase num ritmo em que... Quase uma por mês, né? Já tá uma por mês. A gente está quase num ritmo em que sempre existe algo internacional nosso sendo editado, sendo produzido, sendo pesquisado, sendo marcado, enfim, a gente já tem uma linha internacional estabelecida continuamente, ponto. A gente não consegue fazer e não pretendemos no momento fazer essa cadência de uma entrevista dessas por semana, não é isso, mas a gente está continuamente em contato com estrangeiros de renome, especificamente para a produção de conteúdo. O Guto, especialmente, já tinha muito contato com eles para troca de experiências, trocar ideias, recomendar materiais, etc. Mas agora, além disso, nós temos, especificamente para a produção de conteúdo, sempre alguma conversa acontecendo. Então, se algo que ainda não está marcado, está em vias de marcar, é o contato de alguém que está para ser compartilhado, é algo que já foi gravado, está sendo editado para ser disponibilizado para vocês, enfim. Isso a gente já tem bem estabelecido. Então, uma das coisas muito legais que vão acontecer com o Contato nesse ano é a fortificação desse lado internacional nosso. Isso vocês já podem ter certeza, porque isso já vem acontecendo. E aí, para o lado tradicional, digamos assim, a gente vai também explorar outras possibilidades. Mas aí não vamos... Já estão sendo aventadas, já estão sendo pesquisadas, até planejadas, mas vamos deixar isso por aqui por enquanto. Vocês querem comentar alguma coisa? A gente tá passando um tempo conversando com advogados para ver se alguma delas constitui algum crime, né? Senão a gente vai mandar ver. Eu sugeriria pegar um advogado que também acessa... dependendo do assunto, advogado, um exorcista, um pai de santo. Isso. Um advogado que tem visão remota, é isso que você tá querendo dizer? Ou assim, um médium com certeza seria recomendado. Eu tenho certeza que um médium é recomendado aqui. Mas, por exemplo, a gente tá em contato com o Jeff Nuccetelli, né? Gravamos uma entrevista com ele, mas o contato com o Jeff continua. Hoje mesmo, nesse momento, no momento da gravação desse episódio, o Jeff tá lá em Varginha com o James Fox, com o Marco Leal, amigo do programa, Marco Leal. E hoje a gente tava conversando com ele. Aí, Jeff, como é que tá? O que tá achando do Brasil? Não é a primeira vez que ele vem pra cá, ele já teve uma namorada brasileira, se não me engano. Estamos entrando em 2026. Esse papo de disclosure vai ficando mais forte. Assim, se rolar esse disclosure ou não em 2026, 2027, a gente tá muito bem posicionado pra receber informações, né? Porque estamos com uma galera... E de uma forma séria, porque... uma coisa que eu posso falar desses 3 rapazes aí que estão fazendo esse trabalho excepcional é que é o seguinte: tudo que a gente sabia, tudo que a gente tinha de ufologia, vamos pegar uns 5 anos atrás, era sempre a mesma história, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo papo, sempre as mesmas faltas de evidências. E aí, com o podcast, o Contato, apareceu uma nova forma de ver isso. Apareceu uma nova forma de lidar com o assunto sem ser banal, sem ser sensacionalista e de uma forma leve. Não tem que ser uma coisa maluca de chapéu de alumínio, nada, tem que ser uma coisa divertida. E tá sendo assim. Por isso eu bato palma pra vocês pelo que vocês conseguiram. E agora, com esse próximo ano, que vai ser o ano do Disclosure, vai ser o ano da ufologia, cara, você só tem que surfar essa onda agora. Eu tenho medo demais, velho.
Aí como é que eu faço? Dá pra mudar a analogia? Eu tenho tassalofobia, não dá certo não. Talassofobia, né? Não, mentira, não tenho medo mais não. Só moro longe mesmo. Bem longe. Disclosure chega antes em Jabuticabal do que eu chego no mar, de tão longe que é. Provavelmente. Ah, cara, o nível do mar tá subindo bem rápido, viu? É. Eu acho que chega... Se cair uma nave bem grande, o mar chega aí. Junto com o Disclosure. Aí, que da hora. Junto com a gente. Junto com a gente também, olha que legal. Junto com o Paulinho. Ele vai estar pilotando a nave, eu acho, não? O Sandro Hiroshi é o primeiro a descer da nave. E a primeira frase dele, cadê o Paulinho, hein? Filho da puta, me largou lá em Floripa. Me largou lá em Colatina. O nome desse episódio tem que ser o episódio do Paulinho. O caso do Paulinho. O caso Paulinho. Pronto, o caso Paulinho. Episódio 114, 2025 e o caso Paulinho. Isso. O pessoal vai ouvir assim, né? Aquele cara que comenta assim, porra, 15 minutos não começou o episódio. O cara vai chegar, porra, o episódio inteiro falando do caso Paulinho, eu achei que tinha alguma coisa, só o cara que bebeu com ele. Ó, já aproveitando, quem chegar até aqui no episódio, não vá comentar, não vai querer dar spoiler pra galera, deixa a galera chegar aqui, pô. Deixa a galera ouvir e tal. Episódio comemorativo nosso aqui. Deixa chegar e... Se você já escreveu o spoiler, apague. Mas podem esperar, gente. 2026 vem muita coisa legal aí. Fica de novo o convite. Pense em virar apoiador do podcast, que cada vez mais a gente está tentando colocar mais informação para os nossos apoiadores. Espalhar a palavra. E se você não consegue virar apoiador... Cara, tenta apoiar de uma outra maneira, se você puder, obviamente. Mas você gosta do episódio, gosta do podcast, gosta do projeto, se inscreve em todos os nossos canais. Porque às vezes a pessoa fala, pô, o trampo de vocês é muito legal, mas a pessoa não se inscreveu no YouTube, não curtiu o episódio. Que nem, os números nossos, eles são bem interessantes. A gente tem 17 mil seguidores no Instagram. Beleza, ali metade dos seguidores do Instagram, a galera gosta de ver vídeo, não gosta de ouvir podcast. Ok. Aí você vem pro podcast, os números do podcast no Spotify, você tem ali uma quantidade bem grande de ouvintes e seguidores, mas de estrela dada no Spotify não chega nem a 1.000. Então, assim, lembre de ir lá avaliar o podcast no Spotify. Dá lá 5 estrelas, vai ajudar a gente pra caramba. No YouTube, curte, comenta, compartilha, né? O comentar faz muita diferença nessas redes. Ela mostra que tá tendo engajamento. Então pensa aí, gente, final de ano, quer ajudar a gente pra caramba? Pensa nisso, né? Segue a gente. Faça um podcaster feliz. Isso, exato. Campanha Faça um Podcaster Feliz. Curte, comenta e compartilha. Ativa sininho, ativa estrela. Faz todo o procedimento, faz todo o beabá. Por quê? A quantidade de pessoas que ouvem a gente, se a gente tivesse, por exemplo, essa mesma audiência, essa mesma visibilidade no YouTube, a gente já estava bem mais avançado em vários termos dentro do YouTube. A quantidade de gente que tem no Instagram, se tivesse aqui no Spotify, a gente já tava batendo nas cabeças de top podcast do Brasil. Então, são essas coisas que a gente fica de olho, né? Então, gente, se você ouve, gosta do nosso projeto, mas eu não quero apoiar. Eu gosto de podcast, mas eu não quero apoiar. Tá bom, ok. Curte e compartilha. Vai na estrelinha lá, avalia o podcast. Só isso. Você já vai estar ajudando a gente pra caramba. O tanto de seguidor, a gente tem 6 mil e uns quebrados de seguidor no Spotify. Pô, se tiver 6 mil de seguidores, você não precisa ouvir o podcast no YouTube. Você não precisa ouvir o podcast no YouTube. Você gosta de ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Zencast, no sei lá, qualquer agregador de podcast que você gosta de ouvir. Mas vai no YouTube, se inscreve lá, sei lá, deixa um joinha, alguma coisa assim, que já vai estar ajudando a gente pra caramba. Só isso aí já vai estar ajudando a gente pra caramba, tá? Então fica aí o nosso pedido de final de ano e fica de olho em tudo. Tem muita coisa nova pra gente trazer aí pra esse ano. A gente quer tornar o ano de 2026 mais incrível ainda pro nosso podcast.
tem coisa nova vindo aí, né, Léo? Tem livro novo vindo aí, né, Léo? Tem livros no plural. Olha aí. Tem muita coisa já sendo produzida, tem muita coisa sendo finalizada, tem muita coisa sendo contratada, estamos em negociações aí. Gente, a minha intenção é lançar um livro por mês, tá? E com muita coisa legal, inédita, e que vai fazer vocês aumentarem rapidamente a sua biblioteca ufológica, com material de alta qualidade. Comecem adquirindo Ruído Oficial. Isso aí. Exatamente. E ó, acompanha a Edições Cosmos também para saber dessas novidades, né? O Léo é parceiraço nosso aqui, tudo que ele for fazer a gente vai falar. Mas acompanha para você não perder nada. Até porque Edições Cosmos não tem só coisa de ufologia. Tem outros conteúdos lá também que a gente acaba não falando aqui, tá? Então segue lá também, para você não perder todos os episódios nossos, desde quando saiu o Ruído Oficial. Tem o link da Edições Cosmos junto com a gente. E é isso, meus caros. Eu acho que tá bom o papo. Já falamos bastante do Paulinho, falamos bastante coisa, já desabafamos, já choramos, já fizemos de tudo aqui hoje, né? O Léo conseguiu participar um pouquinho dessa confra da firma aqui. Eu queria começar com você, Léo, né? Pra gente se despedir. Senhores, muito obrigado por fazer esse ano ser divertido, ser bastante instrutivo, com bastante conhecimentos novos e uma perspectiva de lançar coisas legais e de fazer amizades muito legais. Isso, para mim, acho que foi o principal desse ano, que eu tive a possibilidade de conhecer pessoas maravilhosas, fantásticas, de conhecer Belo Horizonte, participar da ETXP, depois em São Paulo participar da CCXP, coisas que eu jamais teria conseguido se não fosse o contato. Então eu agradeço a vocês, desejo a vocês um excelente Natal, um excelente Ano Novo, e que o desacobertamento venha junto com o saco do Papai Noel. Bom, Léo, valeu por ter topado participar dessa loucura mais uma vez. Não só a loucura da gravação, mas a loucura que é o contato. E eu faço minhas algumas das suas palavras. Eu sou muito grato ao Vini e ao Guto pelo convite que eles me fizeram. Há 84 anos... graças ao contato eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Eu não tô falando só de gringo, de ufólogos conhecidos no Brasil, pesquisadores importantes, acadêmicos importantes, não, mas também pessoas muito bacanas que estão no grupo que apoia esse podcast. Não vou repetir o nome de todo mundo aqui. Eu não sou uma das pessoas que realmente participa de grupos de WhatsApp. Eu tô lá, se quiserem me invocar é só usar o @edu, que eu apareço lá e participo, mas eu realmente não fico ali o tempo todo, mas qualquer coisa é só chamar. Especialmente eu quero agradecer ao ouvinte que seguiu ouvindo a gente em 2025, aqueles que nos ouvem desde o começo. A gente sabe que o podcast meio que tem uma audiência rotativa, então poucas pessoas ouvem desde o começo, cada vez menos pessoas proporcionalmente, mas muito obrigado pelo apoio de vocês e nós esperamos continuar merecendo esse apoio em 2026, estamos trabalhando muito para isso e nós entramos em 2026 com muito mais planos e ideias do que nós entramos em 2025. 2026, para o contato, vai ser o nosso dia D. Vou falar isso. Eu agradeço a galera toda aí, Paulinho, o Léo, o Flávio, todo mundo que a gente citou aqui, os apoiadores. Obviamente o Vinícius e o Eduardo, que esses caras, a paciência que eles têm comigo é gigantesca. Eu sou o mais velho desse podcast, mas não parece. Obrigado, senhores. 2026 vai ser o ano do dia D. Nós vamos entrevistar em 2026 Paulinho e Sandro Hiroshi. E nada me tira isso da cabeça. Valeu. Se a gente não entrevistar o Sandro Hiroshi, um processo a gente ganha. Mas tá tudo bem. Vai vir, pode vir. Bom, eu quero agradecer, assim como meus amigos aqui de podcast, agradecer todo mundo. Obviamente, agradecer os meus parceiros de podcast, né? O Guto e o Edu, né? Estão sempre junto, a gente tá sempre aí conversando, um se apoiando no outro. O Léo surgiu aí como o nosso paizão, né? O cara que vem colocando ideias muito fortes na nossa cabeça. Flávio, que tá virando a mente tecnológica do podcast. E várias outras pessoas que, sim, são responsáveis pelo podcast estar aqui até hoje e ter evoluído muito mais
do que a gente mesmo tinha a perspectiva dele evoluir. Se eu não falei o seu nome aqui hoje, é simplesmente pelo momento, tá? É simplesmente porque, sim, não dá pra gente sair falando o nome de todo mundo, a gente não vai lembrar o nome de todo mundo, a gente acaba lembrando o nome de um, de outro, que nem o Danilo é um que, né, me veio na cabeça aqui, eu falei, pô, não falei o nome do Danilo, que é um cara que sempre tá ali alegrando a gente, né, com a foto do filho dele, é um cara que... Ian. Nossa, o Ian, cara, ó, tá vendo? O Ian que Danilo, é um cara... não, Daniel. É o Daniel. Daniel Borges. Que eu preciso agradecer também, que é o Alex Paiva. Esse tá? é... Deu uma força legal pra gente. E o Vagnão. O Vagnão, Vagnão, a Lilian, são figuras que, tipo, fazem parte do grupo de personagens do podcast, né, cara? Tipo, do grupo de apoiadores, né? Tipo, a pessoa, ela escolhe apoiar a gente, ela ganha de presente o Vagnão, a Lilian, né? Essas pessoas que estão ali junto com a gente e engrandecem demais os grupos, né? Com a sua energia, com a sua parceria, com a sua alegria. Dentro dos grupos, às vezes rola os desabafos, rola a galera falando que não tá legal. Tem muita gente da hora, né? Que nem, ó, o Ian, que é um cara que apoia a gente desde o começo, eu tava esquecendo de falar o nome do Ian. Que é um cara que sempre tá com a gente, toda hora tá zoando com a gente, toda hora tá brincando com a gente e tava passando. Então, se eu não falei seu nome, pelo amor de Deus, me desculpe, mas não é de propósito, tá? Então eu reforço, enfim. E tem muita gente que não é apoiador que eu gostaria de falar nome também, mas aí, né, aí eu já vou perder mais a minha mão do que eu já perdi aqui, a gente já se repetiu pra caralho nesse episódio, mas é um episódio que a gente fez pra isso mesmo, pra se repetir, pra agradecer de novo, agradecer pra caralho, porque é isso que a gente tem que fazer, né, pra um final de ano. Então, desejamos a vocês um ótimo fim de ano. Esse episódio está sendo gravado antes do Natal, mas já vai ter passado o Natal quando vocês vão ouvir, mas desejo ainda um bom Natal, um bom ano novo, que começo de ano seja incrível para todo mundo, né? 2026 é um ano que é para ser um ano bem desafiador pro país como um todo, né? De uma forma geral, é um ano de transformação e que seja um ano de transformação também pro nosso podcast, pro que a gente gosta. Então, se a gente tá aqui hoje, o responsável é você que tá ouvindo. Desculpa. Ou você peça desculpa pros outros, beleza? Esperamos que você tenha gostado desse ano inteiro do nosso podcast. Nos encontramos em 2026 com mais uma edição do O Contato Podcast. Fala pessoal, aqui quem fala é o Paulinho, eu sou um agente do caos ou um anjo da verdade, o que vocês acharem mais apropriado. Pessoalmente prefiro achar que eu sou um anjo da verdade em busca da última dose. Mas é um grande prazer ter conhecido grande parte de vocês. Léo me apresentou pessoas muito agradáveis. É provável que se nós fôssemos discutir algum assunto sério, a gente ia sair na porrada, mas o álcool sempre ajuda a suavizar as arestas e a parar as diferenças. Se vocês precisarem de mim, estou aqui, sempre com uma garrafa à mão. Jovens, eu preciso encerrar em breve. Justo. Saideira. A saideira, então. Saideira. Só essa. Olha, ali na avenida lá de baixo, tem um bar ali que tem um chopp artesanal, cara, que é espetacular. Vamos lá que você vai gostar. Tem um posto de gasolina que tem uma gasolina aditivada. Puta, verdade. Porra, 4 horas da manhã quase, o cara cheirando a amostra de gasolina no posto, caralho. Isso aqui é bom, hein? Tem um cheiro bom. Nossa, eu nunca tinha cheirado. Aí a gasolina aditivada é meio verde, né? Olha, mentolada, porra.
Ai, Mas era boa pra quê a gasolina? Acho que faz bem pro intestino. Eu acho que ele foi de gelo, mas a mocinha fechou. Foi a única vez na vida que eu fui num posto de gasolina que tem o adesivo, funciona 24 horas, e ela pediu pra gente ir embora que ela ia fechar. Ué? Dos mesmos produtores de Ciência Sem Fim. Acabou. E do filme então, História Sem Fim. a ciência é sem fim, mas ela é limitada. Exatamente. Como a inteligência é limitada. Ó. Mas é sem fim. Piadas podcastais. Nossa. Bom, acho que tá na hora de acabar, né? Quando começa a ficar assim, tá na hora de acabar o negócio. Chega. Mas, gente, Ou de fiquem começar aí. a beber. Também.